Nós estamos no meio de uma série de mensagens com o título da série é Crux. Estamos falando sobre a cruz de Jesus. Hoje, mais precisamente, falaremos sobre o poder e autoridade da cruz de Cristo Jesus. Por que nós não nos sentimos assim, em poder e autoridade da cruz de Jesus? Mas antes de nós iniciarmos a palavra, eu preciso contar uma história para vocês. Havia um pregador no século XIX, pastor, muito conhecido por nós, chamado Charles Spurgeon. Ele conta essa história, a história que um dia uma senhora muito pobre chega a ele e fala: pastor, me visite durante a semana, eu preciso de ajuda para medicamentos e também comida, por favor, vá à minha casa. Charles Spurgeon, no meio da semana, vai à casa dela, chega lá, encontra ela acamada, sem comida, sem ter o que comer. Sentindo muita compaixão dela, ele ora por ela e já planeja entregar com os irmãos da igreja algum tipo de cesta básica, alimento para ela e recursos para comprar medicamentos que ela precisava porque sua saúde estava muito debilitada. Ao estar finalizando aquela oração, ele diz: em nome de Jesus, amém. E quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele vê é que na parede do quarto daquela mulher havia um quadro. Ele observa com mais detalhe aquele quadro, ele vê que é um documento que está emoldurado. Ele pergunta para a senhora: o que é este documento? A senhora fala: esse documento, na verdade, é um papel que o Senhor, para quem eu trabalhava, me deu. Ele falou: me fala mais. Eu trabalhei durante muitos anos para um senhor muito bondoso. E eu cuidava dele, a sua saúde estava muito ruim. Quando ele estava prestes a morrer, ele me chamou. E ele me deu esse documento, tem a assinatura dele. Ele falou: leva isso e coloca no seu coração. Eu peguei esse documento e eu emoldurei e eu coloquei aqui no meu quarto. Ela falou: esse senhor foi muito bondoso para comigo. Quando eu trabalhava com ele, eu tinha recursos para poder comer, mas agora eu passo por essa necessidade. Charles Spurgeon fala para a mulher: será que eu posso pegar esse documento e eu posso levar a um amigo meu que é um advogado britânico e ele vai analisar esse documento, pode ser? Ela falou: mas você promete que você vai trazê-lo intacto, como está? Ele falou: prometo. Dias depois ele volta para essa mulher e fala para ela: você sabia que esse documento é o testamento desse senhor? Você sabia que esse documento contém todas as propriedades que esse senhor tinha e ele direcionou essas propriedades todas a você? Você sabia que você é uma das mulheres mais ricas que existem agora mesmo na Inglaterra? Da mesma forma pode ser assim eu e você. Nós temos emoldurado na parede de nossas vidas um documento que diz quem nós somos, o que Cristo conquistou na cruz por nós, mas por ignorância nós nunca temos de fato acesso a essa herança. Porque muitos de nós vivem exatamente assim. Eu quero falar para vocês, eu quero iniciar essa mensagem dizendo qual é a herança que este documento, que Cristo Jesus conquistou na cruz, por nós, para nós, qual é a herança que eu e você fazemos parte dela. O que Cristo conquistou na cruz por nós, segundo o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ele conquistou na cruz por nós justificação. Nós fomos declarados justos diante de Deus. Olha que diz Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e são destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós não somos apenas perdoados, mas somos declarados agora justos diante de Deus.
Também, em segundo lugar, a cruz, ela guarda para nós reconciliação com Deus. Romanos 5,10 diz: pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a cruz não resolve apenas o problema do pecado, a cruz restaura o nosso relacionamento com Deus Pai. Em terceiro lugar, a cruz gera para nós redenção. Fomos comprados de volta. Olha o que diz Efésios 1,7: nele temos a redenção por meio do seu sangue. Olha o que diz Colossenses 1, 13 e 14: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção. O que é a redenção? O perdão dos pecados. Além disso, número 4, a cruz garante para nós perdão completo dos pecados. Colossenses 2, 13 e 14: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus deu-lhes vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a onde? Na cruz. Quanta herança nós temos! Número 5, vitória sobre poderes espirituais. Olha o que diz o versículo 15 de Colossenses 2: e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Ou seja, a cruz foi vitória espiritual, triunfo sobre o inferno para nós. Número 6, a cruz gera para nós liberdade de condenação. Uau! Para você, para mim, para nós que nos sentimos condenados, a cruz, ela gera para nós liberdade de condenação. Romanos 8,1: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Na cruz, a culpa é cancelada e a condenação é removida. Número 7, união com Cristo. Nós temos uma nova identidade. Gálatas 2,20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, eu sou unido com Cristo Jesus. Número 8, morte para o pecado. Romanos 6,6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. A morte do pecado, o pecado ele morre em nossas vidas, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. O pecado não é mais o nosso Senhor, Jesus é o nosso Senhor. 9, a adoção como filhos de Deus. Gálatas 4, 4 e 5: quando porém chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A cruz, ela muda a nossa história, de inimigos para filhos, de distantes para família. E 10º e último lugar, acesso livre a Deus. Efésios 2,13 diz: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Antes havia distância, agora há acesso, intimidade, à presença. O que eu acabei de falar para nós, é que a cruz, ela não apenas nos salvou do inferno, ela nos restaurou para Deus. Se tudo isso já foi conquistado na cruz, então por que ainda existem cristãos vivendo como se estivessem presos? Se tudo que eu acabei de dizer, se todo esse testamento, essa herança foi conquistada por nós, por que ainda tem hoje cristãos presos na mente, presos nas emoções, presos em ciclos de pecado, presos na ansiedade, no medo, na culpa? A pergunta que eu quero mexer com você hoje é essa: como alguém que foi liberto pode continuar vivendo como prisioneiro? Como é que você, que foi liberto por aquilo que Cristo fez na cruz, por você, pode continuar vivendo como prisioneiro? Nós sentimos mais liberdade quando nós fazemos aquilo que nós queremos. A pessoa livre é aquela que faz aquilo que ela quer. E o que você quer fazer agora?
Imagine se você pudesse fazer o que você quisesse fazer agora. Talvez alguns de vocês estão pensando numa viagem a uma cidade que você ama muito. Imagina se você pudesse agora comprar uma passagem de avião e você visitar uma cidade que você amaria visitar. Seja Rio de Janeiro, seja você ir a, talvez, o Nordeste brasileiro, uma praia maravilhosa. Talvez seja você ir para Buenos Aires, seja você pegar o avião e ir para Nova York. Pegar o avião, vai para Roma. Imagina você chegar em Roma e você ver toda aquela beleza da cidade de Roma. Talvez o que você gostaria era ir para Atenas, para a Grécia. Vamos fazer uma viagem para a Grécia agora? Vamos fazer uma viagem para a comida mediterrânea da Grécia. Aquelas azeitonas maravilhosas, aquele peixe fresco, aquele hummus, aquela comida que cheira muito bem, aqueles lugares paradisíacos, aquela cor do mar que é tão azul. Sabe, uma vez Paulo fez uma viagem como essa para Atenas. Atenas era uma cidade que era considerada como essa cidade que você está pensando hoje, agora. A sua cidade dos sonhos de visitar. Uma cidade cultural, uma cidade filosófica, uma cidade de muita boa culinária, uma cidade em que pessoas inteligentes se conectam, uma cidade de moda, uma cidade de futuro, de expressão, uma cidade de vida. Nós vamos ler e vamos estudar mais profundamente hoje uma viagem que Paulo faz a Atenas. Leia comigo Atos 17, versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas. Paulo já fez um monte de viagem missionária. Ele foi para lugares muito inóspitos, lugares pobres, mas agora ele está em Atenas. Alguém fala para ele: Paulo, relaxe, toma um sorvete em Atenas. Ei, Paulo, descansa um pouco mais e veja o céu maravilhoso de Atenas. Olha só as esculturas, a beleza da arquitetura que há em Atenas. E Paulo está então passeando um pouco em Atenas. Eu não sei se ele tinha nas suas mãos um livro de cultura. Talvez ele tinha um livro para compreender um pouco mais sobre um tour na cidade de Atenas. Mas enquanto ele caminha, ele nota algo que começa a perturbar o coração dele. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. A cidade é uma cidade muito boa, é uma cidade que ela tem muita cultura, muita vida. Era o centro intelectual do mundo antigo. Era conhecida como a cidade que busca freneticamente por conhecimento. Mas Paulo vê que eles têm muitos ídolos. Ídolos em esculturas, ídolos em prédios, ídolos em praças, ídolos nas casas. Era uma cidade de muita informação, mas pouca revelação. A prisão, ela nem sempre é visível. Atenas não parecia ser uma cidade perdida, porque ela era cultural, intelectual, filosófica. Mas Paulo vê algo a mais e ele percebe: é uma cidade espiritualmente aprisionada. Nem toda prisão tem grades. Às vezes nós vivemos prisões mentais, emocionais, espirituais. Pessoas que são livres por fora, mas presas por dentro. No versículo 17 diz que por isso discutia Paulo na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Paulo fica indignado com isso. Sabe o que ele decide fazer? Ele quer discutir primeiramente com os irmãos da fé. Paulo não é a pessoa que vai para a praça principal. Praça principal é o mercado principal da cidade. É a junção do conhecimento político, cultural, social, religioso.
econômico ali naquela cidade. Paulo ele vai lá e primeiramente ele começa a conversar com os irmãos. Ele fala, tem alguma coisa muito estranha aqui. E aí, de repente, enquanto ele fala com os irmãos, olha quem aparece na conversa. Versículo 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com Paulo. Alguns perguntavam, o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam, parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo é colocado contra a parede e chamam ele de tagarela. Tagarela era o nome que era dado a um pássaro que era catador de sementes. A palavra que eles usam para Paulo é uma palavra pejorativa, é uma palavra dizendo, ei, o que você está falando aí para todo mundo sobre as suas ideias? Ei, por que você não fecha a sua boca e para de falar? Mas quem fala isso para Paulo são dois tipos de filósofos, os filósofos epicureus e os filósofos estoicos. Quem eram eles? Quem eram os epicureus? São eles que seguem os ensinamentos do filósofo Epicuro. O ensinamento do filósofo Epicuro é que existem deuses, mas esses deuses, eles não se importam muito com você. Existem muitos deuses, a filosofia greco-romana tinha muitos deuses, mas os epicuristas, eles falavam que eles não se importam muito com você. Então sabe o que você tem que fazer? O objetivo da sua vida deve ser o seu prazer. Deve ser evitar a dor e o sofrimento. Viver de forma tranquila, porque nenhum Deus se preocupa de fato com a sua vida. Eles são distantes. Os deuses existem, mas eles não se envolvem com os humanos. Não existe julgamento após a morte. Em resumo, o que os epicureus falavam era, viva bem, evite dor, e não se preocupe com Deus. Tem pessoas hoje que fazem exatamente a mesma coisa. Como epicureus, eu quero a paz. Eu quero ser feliz, o que importa é a minha vontade. Eu não quero sofrimento. Mas eles não têm compromisso com Deus. É uma vida centrada no conforto. Em outras palavras, são aqueles que ficam viciados no Candy Crush, joguinhos. São aqueles que ficam rolando no Instagram, porque eles estão buscando o seu conforto, a sua vida. São aqueles que viciam e maratonam as séries e mais séries em streaming de TV, seja HBO, seja Disney Plus, seja Netflix, e eles ficam lá buscando o seu próprio conforto. Mas além dos epicureus, quem estava confrontando Paulo eram os estoicos. Estoicos eram homens que seguiam um filósofo chamado Zenão de Cítio. E o que os estoicos acreditavam? Eles acreditavam que tudo era Deus, e nós somos Deus, e todas as coisas se conectam. Mas eles pensavam algo mais, eles pensavam que o homem precisava viver de acordo com a razão. Eles precisavam aceitar o seu próprio destino. Quantos homens e mulheres pensam nisso hoje? Quantos hinduístas pensam que eles estão fadados a um destino, portanto eles não podem fazer nada, nem sonhar nada a respeito do seu futuro, mas eles precisam somente ver as suas próprias vidas e trabalhar. Deus é uma espécie de força impessoal, os estoicos imaginavam. As emoções, então, elas devem ser controladas. Os estoicos, eles pensam que o suporte da vida é com muita disciplina e autocontrole. A aplicação de hoje são pessoas que estão na igreja, às vezes, mas estão tentando vencer tudo com base na sua própria força. Pessoas que querem o seu controle emocional, sem transformação espiritual. Pessoas com religiosidade sem relacionamento. É uma vida centrada no esforço humano. São os homens que às 6 horas da manhã estão na academia, buscando o corpo perfeito, a vida perfeita, os sonhos perfeitos. Esses são os estoicos. Então, versículo 19 diz que
Epicureus e os estoicos levaram Paulo a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? O Areópago era a colina de Marte. Era um lugar em que os filósofos eles se juntavam para que eles pudessem discutir novas ideias. As ideias elas eram bem-vindas, mas elas eram confrontadas. Eles levam Paulo a este lugar. Um lugar que não era de julgamento hostil, mas que havia julgamento sim. Era um painel de especialistas ouvindo uma nova ideia. E aí no versículo 20 eles falam: você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam, Paulo. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Atenas tinha uma cultura curiosa. Todos os atenienses não se ocupavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Eles amavam ideias novas. Fala para mim, qual é o novo iPhone que foi lançado? Me diga, qual é a nova rede social que está bombando? Fala para mim sobre os carros mais tecnológicos. Ei, fala para mim sobre aquilo que os americanos estão desenvolvendo, os europeus estão fazendo, e a moda está realizando. Eu quero saber novas ideias. Eles buscavam conhecimento, mas não necessariamente a verdade. Eles amavam discutir Deus, mas eles não conheciam Deus. Olha o que diz no versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu anuncio a vocês. Paulo mostra para eles que a raiz da prisão deles é exatamente essa: ignorância espiritual. Paulo chega ao centro da cidade, que era uma cidade de luz filosófica, e diz: eu encontrei essa inscrição ao Deus desconhecido. Atenas era cheia de deuses, Atenas vivia debaixo de ignorância. Isso aqui é muito forte. Eles tinham religião, mas não tinham revelação. Nós podemos ser exatamente assim hoje, não é? Aqueles que frequentam a igreja, conhecem linguagem cristã, sabem versículos, mas ainda assim presos na ansiedade, dominados pelo medo, lutando com o pecado, sem liberdade real. Por quê? Porque ainda não tiveram revelação daquilo que já foi conquistado naquela cruz. Versículo 24, Paulo diz para eles: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Paulo está dizendo: ei, no passado, Deus não levou em conta a ignorância sua. Mas aqui está a chave de tudo isso. A ignorância espiritual
mantém pessoas em prisão espiritual. A questão não é falta de poder, não é falta de cruz, não é falta da obra de Cristo, é a falta de revelação da obra de Cristo. Você foi liberto, você foi adotado como filho, o pecado não mais te domina, você tem em si o poder e a autoridade da cruz, mas você ainda deixa emoldurado num quadro na parede da sua casa. Como aquela mulher, ela podia ter pego aquele documento, ter ido aos órgãos públicos, homologado, ou seja, eu tomo posse de tudo isso que é meu, e viver uma vida abundante. Essa mulher, ela poderia não estar pedindo socorro para comida e medicamentos médicos, ela podia estar compartilhando socorro com os que precisam de comida e medicamentos médicos, mas ela não faz isso por um motivo: ignorância. Se a palavra de Deus não se torna revelação, ela não se torna experiência. O convite que Paulo faz aqui é: saia da ignorância. Ele fala com todas as palavras para os atenienses, e ele fala para nós: saia da ignorância. Ele fala: antes Deus entendia a sua ignorância, mas agora Deus ordena que todos se arrependam. Arrependimento não é só parar de pecar. Arrependimento é mudar a forma de pensar. Preste atenção nisso. Arrependimento não é somente nós pararmos de pecar. Arrependimento é mudar a nossa forma de pensar. A cruz, você pode dizer, ela me libertou. Mas o que nós precisamos é de transformação de nossas vidas pela renovação da mente que a cruz conquistou para nós. Não é falta de cruz, é falta de revelação da cruz. Você não luta para ser livre, aprenda isso. Você luta a partir da liberdade que você já recebeu em Jesus. O problema não é aquilo que Cristo não fez, é o que ainda não entendemos o que Ele fez. Verdade que a cruz conquistou tudo para nós, mas a ignorância nos impede de ver isso. No versículo 31, diz assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando Jesus entre os mortos. No meio do sermão de Paulo aos atenienses, ele coloca a verdade mais escandalosa de toda a história da humanidade. Aprenda isso. Os deuses greco-romanos são deuses distantes, deuses impessoais, deuses que só se importam com ser adorados, mas não se importam com o homem. Os deuses, nós vemos pela cultura de hoje, de hinduístas, de budistas, de muçulmanos, são deuses que não se importam com a realidade do homem, são apenas deuses que ficam no topo de uma montanha, querendo ser adorados por ele. O Deus que nós servimos é um Deus que amou o mundo de tal maneira, que Ele veio do céu, se vestiu do nosso pecado, da nossa iniquidade, morreu na cruz, morte de cruz, para nos trazer de volta à vida, relacionamento com Deus Pai. Este Deus é o Deus que Paulo fala para eles. Paulo fala algo escandaloso para eles. É o Deus da ressurreição. Nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhum pensamento humano em toda a história da humanidade havia pensado em ressurreição. Porque para todos eles, ou era vida, ou morte, já se foi.
Somente o nosso Deus, a ideia apresentada de ressurreição é uma ideia que somente Deus entrega à humanidade. E Paulo, ele derrama essa boa notícia a todos eles. O Deus da ressurreição, ele está aqui disponível a todos vocês. Paulo, ele não chegou apontando o dedo. Ele o faz claramente no fim desse sermão. Mas ele chegou dizendo: eu vi que vocês têm escrito aí ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem, eu anuncio a vocês. A grande revelação é essa. É que antes Atenas tinha filosofia, religião, cultura, conhecimento, mas ainda assim vivia em ignorância espiritual. Hoje nós precisamos entender que a nossa falta não é de informação, a nossa falta é de revelação. Há muitos irmãos e irmãs que têm acesso à palavra, acesso à igreja, acesso ao ensino, mas ainda assim vivem presos. Atenas estava cheia de ideias sobre Deus, mas vazia da revelação de Deus. É interessante que os epicureus, eles buscavam prazer, os estoicos buscavam controle, mas nenhum deles conhecia o Deus vivo. Talvez existem pessoas hoje buscando felicidade sem Deus, tentando controlar suas vidas sem Deus, vivendo religião sem revelação. No versículo 28, quero voltar um pouco com vocês. Olha o que diz o versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, também somos descendência dele. Paulo fez no meio do seu sermão algo que você criticaria hoje, que eu criticaria hoje, que nós faríamos. Sabe o que Paulo faz? No meio do seu sermão, tentando converter os atenienses, Paulo coloca uma frase de Beyoncé. Ele coloca uma frase de Anitta. Ele pega uma frase que U2 está cantando e que o mundo inteiro canta, uma frase que Phil Collins já falou e de repente ele coloca no meio do seu sermão. Aí o que nós faríamos é: esse sermão ele é mundano. Paulo pega duas frases de dois filósofos muito conhecidos pelos atenienses, Epimênides e Arato, que o primeiro disse: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E Arato disse: também somos descendência dele. O que Paulo está dizendo é que vocês pensam em filosofia, aquilo que eu conheço por relacionamento. Paulo diz para eles: Deus não é distante, não é conceito, não é filosofia. Deus é a própria fonte de existência e que Ele vive se relacionando conosco. Você não apenas crê em Deus, você existe por causa de Deus. Todos somos descendência dEle. Agora a pergunta que fica para nós: por que ainda vivemos como se estivéssemos desconectados dessa herança? Enquanto eu prego para vocês agora mesmo, eu vejo rostos extremamente atentos, mas eu vejo também alguns olhando para o chão e para o nada. Enquanto eu falo com vocês, eu vejo homens e mulheres que estão tendo os seus olhos iluminados, mas eu também vejo alguns que estão olhando para o nada e ainda divagando numa vida. No versículo 32, Paulo diz para nós, sabe por quê? Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles fizeram o quê? Paulo, eu entrego minha vida para Jesus. Eu me rendo. Uau, que pregação, Paulo. Eu nunca vi um filósofo estoico ou epicureu falar algo que você falou. Paulo, agora eu entrego a minha vida para Jesus.
esse Jesus que fez o quê? Ele ressuscitou. É isso que eles fazem? Sabe o que eles fazem? Alguns deles zombaram. Outros disseram a frase que eu e você conhecemos muito bem: ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Ei, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Uma outra hora a gente continua esse bate-papo. Agora eu não estou pronto para te responder. Fica tranquilo, depois a gente vê essa realidade, tá bom? Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Alguns, graças a Deus. Talvez a minoria, talvez de 100 pessoas, 2. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e uma mulher chamada Damares, e alguns mais. Eles falaram sim, seguiram Paulo. Eu quero finalizar exatamente aqui. Qual é o motivo pelo qual nós temos emoldurado a nossa herança, que a cruz conquistou por nós, e nós não vivemos com acesso a ela? Ignorância. Mas por que é que nós estamos ignorantes? Sabe qual o motivo? O diabo, o seu nome começa com a letra D. E a estratégia que ele tem para nos separar da herança que temos em Jesus também começa com a letra D. Sabe qual que é? Fala mais alto. O diabo não precisa te destruir se ele puder apenas te distrair. Eu queria chamar uma moça muito talentosa. Vem cá, Rafa. Cadê a Rafa? Vem cá, Rafa, por favor. A Rafa, ela é tão querida. Rafa, pode virar para a igreja, por favor. A Rafa, ela tem como talento, que Deus entregou para ela, escrever canções. A Rafa é uma compositora. A Rafa é a pessoa que, quando você vê numa chácara, por exemplo, ela está deitada na grama, olhando para o céu, apreciando os pássaros. Essa é a Rafa. Rafa, olha aqui para mim. Deus te tem como um propósito. O propósito que Deus tem para você é para que você entenda que você é filha de Deus, em primeiro lugar. Entendendo a sua identidade de filha, em segundo lugar, você ouça Deus, e aquilo que Ele entrega para você, você compartilhe com o próximo. Isso é o nome de profecia. Você ouve e você entrega. Entenda que, imagina que você está numa trajetória da sua vida, e exatamente aqui é onde Deus fala para você sobre quem você é. O seu propósito é ouvir e falar o que Ele te falou. Entenda que naquela porta lá atrás é exatamente o caminho que você percorre para ali naquela porta você integralmente realizar o que Deus falou para você. Será que você pode sair daqui e você pode ir até aquela porta, por favor? Só ir. Rafa, pode continuar, por favor. O que você está mostrando para ela? O gol do Palmeiras? Rafa, lembra o propósito, Rafa. Uma salva de palmas para nossa Rafa. Da mesma forma,
podemos ser eu e você. Deus fala claramente conosco. Mas não sei se você reparou, no meio dessa trajetória, há um convite para ela fazer crochê. Eu fiquei impressionado que esse convite veio de um homem, Gabriel. Eu não sei que crochê é esse, Rodrigo, pai da Rafa, mas abre o olho que tem algum crochê rolando aí. A hora que ela está caminhando, existe um convite para ela parar e ver o Palmeiras. A Rafa é palmeirense roxa. A Rafa é uma pessoa que, durante a infância dela, só chorou por causa do Palmeiras, mas agora, na juventude, ela se alegra por causa do Palmeiras. Sabe, a distração é exatamente assim, e os atenienses sabem disso muito bem. Eles estavam distraídos com ideias, distraídos com filosofias, distraídos com novidades. Hoje, eu e você podemos estar distraídos com redes sociais, com preocupações, o boleto que eu preciso pagar, a conta que eu preciso pagar. Distraídos com a vida, olhando a vida dos outros, rolando. Distraídos até mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja, olhando para o chão e olhando para o nada. O inimigo, ele não precisa te destruir, se ele puder somente te distrair. Eu falei para vocês no começo dessa mensagem que havia um homem chamado apóstolo Paulo. Foi ele quem trouxe as 10 verdades da herança que nós temos na cruz, que eu disse antes para vocês. Esse homem, ele traz uma instrução muito clara para nós, e eu quero finalizar exatamente aqui. Olha o que diz Filipenses 3, 13 a 14, quando Paulo escreve aos irmãos que estão em Filipos, os filipenses. Ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que os meus olhos estão fitos em Jesus. O que eu quero dizer para você é que você está entrando numa semana em que ideias de ovos é mais importante do que a ressurreição. Em que ideias de o seu descanso é a sua filosofia epicurista, é o meu bem prazer, é a minha vontade. Em que ideias de você ficar vegetando diante de um mundo que está girando, rolando no seu Instagram sem produzir nada. Joguinhos, Candy Crush que você fica enquanto os seus filhos estão brincando ao seu lado. A vida passa diante de você e você está preso em algo para te dar um prazer. Talvez o que nós precisamos é olhar para a cruz e deixar de olhar para nós mesmos. Porque talvez você não faz o oposto de buscar o seu prazer e de viver uma vida relaxada. Talvez o que você faz é ter o controle sobre tudo, e a ansiedade aumenta cada vez mais, porque eu preciso produzir mais, eu preciso acordar logo cedo, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eu preciso realizar esse projeto, eu já estou tarde demais, nessa idade, já era para eu ser multimilionário, eu estou bravo comigo mesmo, porque pastor, todo mundo está se dando bem, e eu não. Muitos de nós estão num extremo, outro extremo. O que Paulo fala para nós é que nem este tem a resposta, nem este tem. Eu sigo prosseguindo, olhando para o alvo, porque somente Ele tem a resposta. Porque só Ele é o autor e consumador da minha fé. Fique de pé, por gentileza.